Olá, vamos para mais uma aula de teoria musical. Você que está se preparando para o concurso dos bombeiros. Isso mesmo, 130 vagas distribuídas em vários instrumentos. Eu sou a professora Isabel Marques, nós somos Marques Copla ensinando musicalmente. Sou pianista e professora de teoria e leitura musical há mais de 7 anos. Nós tivemos um vídeo anterior falando sobre intervalos, onde eu expliquei de forma bem rápida o assunto intervalos. Na verdade, nossa aula teve uma duração longa, mas eu expliquei tudo sobre intervalos em apenas uma aula. Fiz um resumão para quem já conhece sobre intervalo. Se você tem dificuldades ainda, não aprendeu, precisa realmente de uma aula bem básica, passo a passo, eu tenho um curso que ainda vai ser disponibilizado, que é o curso completo para essa prova dos bombeiros, que prepara para a prova prática, mas a prova de teoria, tá? Não é a prova física ou português, nada disso não, é a prova escrita de teoria musical. E você precisa ter aí o seu preparo do seu instrumento, das peças que você vai tocar, da prova prática do seu instrumento. O curso que nós oferecemos é um curso de 60 horas dividido em módulos, onde você irá aprender todo o conteúdo de teoria musical e história da música para você gabaritar aí a sua prova de teoria musical, prova escrita. Bom, eu já dei uma aula de intervalos, bem um resumão, falando sobre classificação de intervalos de forma qualitativa e quantitativa, e hoje eu vou ensinar para vocês, vou resolver com vocês, na verdade, os exercícios, tá bom? Lembrando que essa bibliografia é a bibliografia recomendada, que está lá no edital, tá? Que é Belmira Cardoso e Mário Mascarenhas, uma delas, né? Bom, vamos lá, exercícios. O que é intervalo? Muito simples, nós falamos várias vezes aqui que intervalo é a diferença de altura entre duas notas ou entre dois sons. Nós ficamos aí medindo, né, essas distâncias em segundas, terças, maiores, menores, aumentados, diminutos, tudo isso, né? Então, o intervalo nada mais é do que isso, uma diferença de altura entre duas notas, entre dois sons. Quando é que o intervalo é simples? Nós falamos disso sobre classificação qualitativa. Ele é simples quando ele não ultrapassa o limite de uma oitava. Então, o intervalo simples é aquele que está dentro de uma oitava. Ele é número 3. Quando o intervalo é composto, ao contrário do simples, é quando ele ultrapassa o limite de uma oitava. Ele ultrapassa uma oitava. Quando o intervalo é superior ou ascendente? Superior ou ascendente é quando a primeira nota do intervalo é mais grave que a segunda nota. Ou seja, quando ele está indo de uma região mais grave para o agudo, tá? Inferior ou descendente, o contrário do superior, é quando a primeira nota do intervalo é mais aguda que a segunda nota. Ou seja, é quando ele está indo do agudo para o grave. Super simples, né? Vamos agora analisar os seguintes intervalos, dizendo se eles são simples, compostos, superiores ou inferiores. Classificação qualitativa ainda. Qualidade do intervalo. Olha aí, dó, si. Simples, superior. Agora, dó, lá. Intervalo simples, está dentro de uma oitava, né? Dó, lá, não ultrapassou.
e superior, porque está indo do grave para o agudo. Dó, a primeira nota é mais grave do que a segunda, que é o Lá, então é superior. Agora aqui, Fá, Ré, né? Um Fá da quinta linha. Então, Fá, Ré é um intervalo simples, porque está dentro de uma oitava, porém é inferior, porque o Fá é mais agudo que o Ré, está descendo, né? Está indo do agudo para o grave, está descendo. Agora, Dó, Si, esse Dó, Si aqui, ele é um intervalo composto, porque ultrapassou o limite de uma oitava. Se tivesse o Si aqui, ó, seria simples, mas quando ultrapassa o limite de uma oitava, ele é composto. E por sinal, está bem distante, ele seria aqui uma sétima composta. E ele é superior, porque a primeira nota é mais grave do que a segunda, está indo do grave para o agudo. Agora, Sol, Dó, composto, passou uma oitava. Sol seria aqui, se estivesse dentro da oitava seria simples, mas não está, ultrapassou, então é composto. E ele é inferior, porque ele está indo do agudo para o grave, está descendo, inferior ou descendente. Agora aqui, Fá, Sol. Composto, ultrapassou uma oitava, é isso? E é inferior ou descendente. Formar um intervalo de cada espécie. Simples, composto, superior e inferior. Ele já te deu ali, ó, Dó, Mi, simples. E agora eu vou formar um intervalo composto, um simples, um composto, superior e um inferior. Dó, Mi, simples. Composto. Dó, Mi. Nessa linha aqui. Ultrapassou o limite de uma oitava. Superior. Dó, Mi. Superior. Mi, Dó. Inferior. Poderia ser assim também. Próximo. Como se classificam os intervalos? Pela quantidade de tons e semitons. Nós vimos que os intervalos podem ser classificados de forma quantitativa. Quantidade de tons e semitons. Dizer a quantidade de tons e semitons, se tem um tom, se tem um tom e meio, se tem 2 tons, se tem 5 tons, se tem 4 tons e meio, é dizer se eles são maiores, menores, aumentados, diminutos ou justos. Super simples, né? De acordo com a quantidade de tons que ele possui. Eles podem ser maiores, menores, aumentados, diminutos ou justos. Como podem ser os intervalos de segunda, terça, sexta e sétima? Expliquei isso no vídeo anterior. Então, se você não assistiu essa aula, eu sugiro que você veja, que aí você vai fazer o exercício com mais tranquilidade.
Os intervalos segunda, terça, sexta e sétima podem ser maiores, menores, aumentados ou diminutos. Os de quarta, quinta e oitava podem ser justos, aumentados ou diminutos. Sugiro que você pause o vídeo, resolva o exercício e depois você venha corrigindo. Como é formado o intervalo de segunda maior, número 4. Como é formado o intervalo de segunda maior e de segunda menor? Tá chovendo pra caramba aqui durante o vídeo. Segunda maior, vamos lá, temos a pauta aqui, vamos para a pauta. O intervalo de segunda maior, Dó, Ré, clássico, é um intervalo que possui um tom. O intervalo de segunda menor possui meio tom. Então, intervalo de segunda maior, você precisa gravar, tem um tom. E o de segunda menor tem meio tom. O de terça maior precisa gravar que o intervalo de terça maior ele vai ter 2 tons. Toda terça maior tem 2 tons. Então, deixa eu colocar aqui Dó, Mi. É uma terça maior. Ela possui 2 tons. Toda terça maior possui 2 tons. Dó, Mi bemol tem 1 tom e meio. Então, é uma terça menor. Terça maior, 2 tons. Terça menor, 1 tom e meio. Quantos tons tem a oitava, ou a quarta justa e a quinta justa? Vou colocar mais aqui em cima. Vou usar essa região 4. Toda quarta justa tem 2 tons e meio. Se eu tenho mais do que isso, é uma quarta aumentada. Se eu tenho menos do que 2 tons e meio, a quarta vai ser diminuta. Então, quarta justa, 2 tons e meio. A quinta justa, por sua vez, vai ter mais um tom somado, né? Toda quinta justa vai ter 3 tons e meio. Se a quarta justa tem 2,5, a quinta vai ter uma mais do que isso, vai ter 3 tons e meio. Então, a quinta justa vai ter 3 tons e meio. Como é formado o intervalo de quinta diminuta? Muito simples, eu preciso saber quanto tem um intervalo de quinta justa. Se eu tenho isso gravado, eu sei o que é diminuto, o que é quinta aumentada. Preciso saber quanto tem o justo. Então, Dó, Sol é uma quinta justa que tem 3 tons e meio. Uma quinta diminuta seria Dó, Sol, Bemol, seria tendo 3 tons, abaixando o meio. Então, a quinta diminuta ela é formada por 3 tons. Faltando esse meio aí para ela se tornar quinta justa. Então, vamos lá.
Esta questão, número 8. Os de sexta e sétima, quando tem dois semitons, são maiores ou menores? São menores. Por quê? Eu desenhei aqui a escalinha de Dó até, fiz aqui uma sexta. Fiz uma sexta maior. Dó, Ré, Tom, Ré, Mi, Fá, um semitom, Fá, Sol, Tom, Sol, Lá, Tom. Nós temos aqui um semitom dentro dessa distância. É o que caracteriza uma sexta maior. Se nós tivéssemos, ao invés de um semitom, tivéssemos dois semitons, para ter dois semitons, aqui teria que ser Lá bemol. Aí nós teríamos dois semitons, e aí teríamos uma sexta menor, não é isso? Com o sétimo ocorre da mesma maneira, só acrescentaria aqui o Si, né? Ocorreria da mesma maneira. Com um semitom é maior, com dois semitons seria a nota alterada, e aí seria uma sétima menor. Número 9. Todas as oitavas são justas? Vamos lá, número 9. Todas as oitavas são justas? Sim. A Belmira Cardoso diz que todas as oitavas são justas. Como é formado o intervalo de quarta aumentada? Primeiro eu tenho que saber como é formado o intervalo de quarta justa. Não preciso decorar tudo isso. Se eu decorar só a escala de Dó e os intervalos dela e a quantidade de tons e semitons de cada um deles já é o suficiente. Dó, Fá, eu tenho uma quarta justa, tem 2 tons e meio. Eu preciso decorar isso. Que toda quarta justa tem 2 tons e meio. Se eu quiser uma quarta aumentada, eu vou ter que ter meio tom a mais. Então eu vou ter que ter 3 tons. Tá certo? Lembra do nosso esquema? Olha lá. Escala de Dó na cabeça. Ou escreva aí no canto da sua prova, do seu caderno. E grave. Segunda maior, 1 tom. Terça maior, 2 tons. Quarta justa, 2 tons e meio. Quinta justa, 3 tons e meio. Sexta maior, 4 tons e meio. Sétima maior, 5 tons e meio. Oitava justa, 6 tons. Grave essa tabelinha. Você tem que ter isso. Porque você sabendo, por exemplo, que uma segunda maior tem 1 tom, se tiver 1 tom e meio, já vai ser uma segunda aumentada. Se eu sei que uma segunda maior tem 1 tom, se eu tiver meio, vai ser uma segunda menor. Muito simples, né? A mesma coisa ocorre com a terça. Se eu sei que a terça, toda terça maior, tem 2 tons, se eu tiver 2 tons e meio, já vai ser uma terça aumentada. Se eu tiver 1 tom e meio, vai ser menos do que uma terça maior tem. Então vai ser uma terça menor. Uma quarta justa tem 2 tons. Toda quarta justa tem 2 tons e meio. Se eu tiver 3 tons, então vai ser uma quarta aumentada. Se eu tiver 2 tons, não vai ser justa, porque a justa tem 2,5. Vai ser uma quarta diminuta. Não existe quarta menor. Quando nos referimos aos intervalos de quarta, quinta e oitava, são ou justos, ou aumentados, ou diminutos. Quinta justa, 3 tons e meio. Toda quinta justa tem 3 tons e meio. Se eu tiver
a mais do que isso, tiver 4, vai ser uma quarta aumentada. Se eu tiver abaixo de 3 tons e meio, 3 tons, por exemplo, vai ser uma quinta diminuta. Com a sexta, 4 tons e meio. Para eu ter uma sexta aumentada, eu tenho que ter mais do que 4,5, ou seja, 5. Para eu ter uma sexta menor, eu tenho que ter menos do que 4 tons e meio, porque toda sexta maior tem 4 tons e meio. E a sétima da mesma forma. A sétima maior tem 5 tons e meio, toda sétima. Para ser maior, precisa ter 5 tons e meio. Se eu tiver 6 tons, já vai ser uma sétima aumentada. Se eu tiver menos do que 5 tons e meio, ou seja, 5 tons, vai ser uma sétima diminuta. E toda a oitava é justa e toda a oitava possui 6 tons. Se você esquecer tudo da aula, tudo sobre intervalos, você precisa pelo menos ter na sua cabeça o ponto de partida para você conseguir classificar. Qual é o ponto de partida? Desenhe a escala, classifique em segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava justa, como está aparecendo aí no slide. E tenha em mente tudo isso gravado. Segunda maior 1 tom, terça maior 2 tons, quarta justa 2 tons e meio, quinta justa 3,5, sexta maior 4,5, sétima maior 5,5, oitava 6, porque você vai somando, né? Muito simples. Se uma segunda maior tem 1 tom, a terça vai ter 2, porque você está somando. Quarta justa, se você for chegar até o Fá, você está somando. Vai ser 2 tons que você já tinha anteriormente, mais meio, porque ocorre o semitom ali natural. Então, 2,5. Se eu parto para a quinta, que é o Dó Sol, eu já vou ter os 2,5, que era a minha quarta, mais um tom aí, um a mais. Então, deu 3,5. Matemática, é só saber somar. Se eu tô na quinta, agora eu quero descobrir a sexta, eu acrescentei mais um tom. Então, se a quinta tinha 3,5, a sexta vai ter 4,5. A sétima vai ter mais um, 5,5. E a oitava vai ter 6, porque é aquele meio tom que faltava do sétimo para o oitavo. Completou, ficou em 6 tons completos. Então é isso. Resolvemos alguns dos exercícios. Lembrando que nós temos um curso completo de teoria musical e história da música que te prepara para a prova dos bombeiros. E eu ainda resolvo por você algumas provas de concurso anteriores. Então, se você se interessar pelo nosso curso, você vai clicar no link que fica na descrição do vídeo e vai entrar no grupo de WhatsApp. Lá nós vamos te dar todas as informações sobre o nosso curso completo de 60 horas, dividido em módulos, onde você vai aprender não só intervalos, mas todos os outros assuntos que estarão na prova, como acordes, escalas, tons vizinhos, graus modais, história da música, vários outros assuntos de teoria musical que você pode rever, reforçar os seus conhecimentos ou então, quem sabe, tirar suas dúvidas e aprender aí nesses 3 meses que você vai ter de estudo. Fica ligado nos nossos próximos vídeos, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, deixe perguntas aqui, deixe seu comentário e se gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações, porque até abril nós estaremos falando de Sargento Músico Severmerge, concurso para sargento do Corpo de Bombeiros 2023. Somos Mark Piscopo ensinando musicalmente e até o próximo vídeo.